Temos uma discussão interessante, mas não vai levar a lugar nenhum. Mas enfim, nesse vídeo, trago o resumo com comentários do capítulo 42 de Um Soco Homem. Bom, para começar o capítulo, temos a foto que estampa o cartaz da grande batalha. De fundo, podemos ver os inúteis dormindo nos galhos de uma árvore e uma pilha de pneus. Em destaque, temos a herdeira, Nevasca Infernal, usando vestido de grife e casaco de pele. Claramente, roupas adequadas para uma heroína entrar na porrada. Dito isso, esse colar me parece bijuteria, mas tá tudo bem. No outro lado, Careca e usando roupas em homenagem a ovos, Saitama, o Careca. E assim começa a treta. Bem no estilo Ronin, Nevasca empurra o casaco de pele enquanto ameaça o Careca. Você ousa se defender, tá pensando que existe legítima defesa? Tá achando que é rico? Enlouqueceu, seu merdinha. Mal sabe ela que Saitama é muito rico. Mas enfim, Saitama se surpreende, porque a Nevasca possui poderes psíquicos. E aqui já começa a loucura que permeia esse capítulo. A Nevasca tem poderes psíquicos e não de gelo, como o nome sugere. Um absurdo, mas enfim, ela usa seus poderes e começa a coletar entulho da região. Claramente, material de construção abandonado. Deve ser brita e terra. Dito isso, ela reúne isso na sua direção sem um pingo de preocupação. Se o Saitama fosse maldoso, bastava um soco no meio dos peitos. Mas, o Saitama é muito relaxado para fazer alguma coisa, mesmo que o apartamento dele esteja correndo sérios riscos aqui. Fora isso, o grande turbilhão criado pelo entulho é bem impressionante, mas o Saitama não se surpreende com isso. Quando enfrentou o alienígena polvo, ele viu um turbilhão igual. Inclusive, nem sei de onde aquele alien tirou tanto entulho, já que estavam em uma nave feita de metal. Mas bem, como o Saitama já tinha visto isso antes, teoricamente, o alien era o ser mais foda do universo quando o assunto era poderes psíquicos, então a Nevasca não vai ser nada em comparação. Assim, o Saitama fica surpreso por ela ter esses poderes, mas é só isso. Nada novo na feira. Além disso, na batalha contra o polvo, o Saitama já tinha comentado que jogar pedras não era nada surpreendente. Então ele questiona se a Nevasca realmente pretende lutar com pedrinhas e areia flutuante. Porém, a Nevasca vê isso como uma provocação. Até porque, ela realmente acha que o Saitama, apesar de estar subindo nos rankings bem rápido, é só um cara normal. E isso é uma escolha. Nesse universo existe jornais impressos, existe portais de notícias via internet e programas de TV, porém, o que seria natural, por exemplo, notícias sobre o Geno se tornando um herói de classe S. Ou notícias sobre o herói que está trapaceando e assumiu isso na frente de centenas de pessoas, não é feito. O negócio é tão maluco que o Puri não reconhece o Saitama ao sentar no lado dele na reunião dos heróis da classe S. Tipo assim, o Careca assumiu que trapaceava, de certa forma, para proteger ele, e durante a reunião, o Puri não diz nenhum oi sumido. No final, é como se o incidente do Rei do Mar nem tivesse acontecido e os jornais são uma ferramenta de narrativa que é usada às vezes. E em geral, é muito mais para compor cenário. E isso é uma escolha, já que essa falta de informações sendo divulgadas é o que permitiu a Nevasca vir atrás do Saitama. Além disso, tem o gênero da obra que é, pra mim, usada para mascarar isso, mas falo mais disso mais pra frente no vídeo. Mas enfim, voltando para a batalha, a Nevasca vê o aviso do Saitama como uma provocação e vai pra porrada. Ela lança todo o entulho acumulado no Careca, como um jato de areia. E o nome disso é Tempestade Infernal. Talvez seja daí que vem o nome dela. Mas bem, ela joga o Saitama pra fora da varanda. O que é bem conveniente para eles. Evitou o apartamento e assim, o Saitama não tem motivos para obliterar a Nevasca. E sabe o que é mais conveniente? Campanha, deixe o like. A cada 3 pessoas, só uma deixa o like, e assim dá força para a crise dos likes. Participe já, no combate à crise dos likes. Um like ajuda, um like salva. Bom, voltando para a luta, o golpe parece ser forte, já que deixa a cerca de metal da varanda inutilizada, porém, se fosse forte mesmo, teria obliterado ela. De qualquer forma, o Saitama foi jogado na rua, mas a Nevasca não parou e continuou atacando. O seu próximo movimento foi a criação de um furacão em volta do Saitama. Ela criou um triturador, e quando ela faz isso, comecei a questionar o que estava acontecendo. O cara só se recusou a trabalhar para ela, será que era para tudo isso mesmo? E para fechar a loucura, entra a narradora, que é a própria Nevasca, ela descreve o efeito desse tornado que, primeiro, vai dilacerar a carne, e por fim, seus ossos serão triturados. Essa não é uma descrição exagerada, temos a cerca de metal como referência. E a própria Nevasca reconhece que é uma técnica cruel, porém, o Saitama mereceu. Ele cometeu o terrível crime de cobiçar a posição de número 1 da classe B. Para além do absurdo desse exagero, o Saitama já tinha dito que sua meta é a promoção. Ou seja, a Nevasca iria perder a posição de número 1 por no máximo 3 dias. Era o tempo do Saitama pedir a promoção e ser promovido. Ou seja, é uma luta desnecessária, mas piora. Porque o One Punch Man possui como gênero a comédia.
E a comédia pode ser uma solução positiva, como foi na questão da inscrição do Saitama. Ele bateu todos os recordes físicos, mas quase reprovou na prova escrita. Ignorando o absurdo que foi ele quase reprovar, que tipo de prova foi essa? Mas logicamente falando, o Saitama deveria ir para a classe A. Porém, ele vai para a classe C. Não faz sentido, no entanto, é relevado porque é uma comédia. E isso também não tem grande peso dentro da história. Porém, tem momento que essa solução, para mim, é negativa. Por exemplo, quando o Saitama assume na frente de dezenas de pessoas que está trapaceando para subir de rank. Porém, no capítulo seguinte, o impacto disso é mínimo. Temos algumas cartas criticando ele e acabou. Como uma comédia, muitas vezes, os acontecimentos não têm ligação com a sequência da história. Tipo Gintama, o cara aparece usando uma Bankai. E isso é só uma piada, não é para influenciar na história mesmo. O Saitama ser derrubado para a classe C é piada e não tem peso, mas ele assumir que está trapaceando tem, ou deveria ter. Dito isso, aqui é outro momento que a solução vai ser negativa. Já começa que a Nevasca está tentando matar o Saitama por nada, já que, qualquer posição da classe A, é melhor que a posição de número 1 da classe B. Mas bem, obviamente, ela não consegue e quando o Saitama aparece cheio de saúde, ele já chega fazendo um comentário merda. Ele diz que mulheres histéricas não servem para estar no topo. Um comentário merda porque o rank de heróis é definido na força, ou seja, os mais fortes estão no topo independente do emocional estável ou não. Dito isso, ele levanta uma discussão interessante. Começando pela função dos principais heróis nesse universo que é enfrentar seres poderosos. E muitas vezes isso tem que ser feito sozinho. Porém, é possível enfrentar um monstro em grupo, isso não é um problema. Só que a Nevasca não está montando um grupo para isso. O gorila da montanha e o Sirius são tão fortes quanto o sem licença. Me arrisco a dizer que o sem licença é mais forte e mesmo assim, os três são seres humanos comuns se comparado a ela. E o Saitama critica isso, apontando que a Nevasca está reunindo subordinados fracos só para se sentir forte. Entretanto, isso ainda vai se voltar contra ela. No momento em que ela encontrar um monstro que não pode vencer, ter 100 ou 2000 subordinados, não vai salvá-la. Inclusive, é engraçado que ele não diz, você vai morrer, Saitama diz, você vai chorar. Até porque, ela é uma humana e humanos não. Enfim, o Saitama segue no sermão, falando que tudo isso é ridículo, lutas para manter o rank, esmagamento de novatos e facções, nada disso tem a ver com heróis. Tudo não passa de estupidez. E de fato, é uma discussão muito interessante. Mas, o One Punch Man além de possuir o gênero comédia, também possui o gênero paródia. Ou seja, nada disso importa. A questão sobre como a Nevasca possui um grupo de pessoas normais, não será mais uma discussão, mesmo que vire um problema. No final, isso vai ser esquecido igual ao Saitama gritando que é um trapaceiro. Eu não gosto muito, mas é isso, tem que ignorar porque é uma comédia e nem tudo deve ser levado a sério. O que é uma pena, ou não. Bom, com isso tudo dito, voltamos para a porradaria. O sermão do Saitama só serviu para vermos que a tempestade infernal não conseguiu nem sujar as roupas do careca. Além de mostrar que a Nevasca possui uma obsessão pelo posto de número 1 da classe B. Então ela ignora tudo enquanto grita que jamais perderá a posição que lutou tanto para ter. Então ela inicia uma nova rodada de ataques. É curioso como ela faz vários movimentos de corpo que, na teoria, ela nem precisava fazer, mas enfim, ela ainda bate com as duas mãos no chão, espalhando os seus poderes psíquico e produzindo uma tapioca de asfalto com recheio de Saitama. Obviamente que uma coisa dessas, jamais prenderia o careca. Então o Saitama escapa destruindo a tapioca, mas a Nevasca não desiste. Primeiro ela usa o entulho criado pela fuga do Saitama para empurrar o careca e ganhar espaço. Depois faz todo um gingado, mostrando que não tem costelas e arremessa os entulhos no careca. Mas do que uma simples arma, ela também usou o entulho para criar uma cortina de fumaça e assim ocultar o seu avanço. E nesse momento, a luta já foi para o caralho. A Nevasca claramente é uma lutadora de longa distância. Ou seja, existe um motivo para ela correr para cima do careca. Mas antes de descobrir o motivo, temos a cena. A melhor cena do capítulo. A Nevasca correu para cima do careca e sacou um canivete. Esse era o seu plano. Quando pedras viajando a zilhões de quilômetros por segundo não funcionam, use um canivete na velocidade humana. Sem dúvida, essa é a melhor arma que uma usuária de poderes psíquicos pode usar. E digo mais, a sorte do Saitama é que ele desviou. Ou então, ele teria uma marca para nunca mais esquecer desse grande dia. Mas enfim, o motivo da Nevasca correr para cima do Saitama é revelado. No meio do ataque maluco dela, o Saitama percebe que outros dois idiotas estão lutando. Genos e Sonic finalmente aparecem. Curiosamente, a luta dos dois não causou nenhum dano na região, até esse momento. Além do Genos não ter percebido a anomalia na frente do prédio do seu professor. E outro detalhe, porque a Nevasca estava chorando. É só porque o careca disse que ela iria acabar chorando. Dito isso, o Murata vacila, né? O cara poderia ter colocado explosões de fundo, explosões aleatórias como sinalização.
Só pra dizer, o ninja e o ciborgue estão lutando. Mas a preguiça é foda. De qualquer forma, a luta do Saitama é interrompida por uma explosão quase nuclear. O prédio do Saitama não ter desabado é um verdadeiro milagre da engenharia. Mas bem, depois da explosão, enquanto a nevasca ainda está tentando entender o que aconteceu, o Genos aparece. Ele está confiante no seu poder de fogo e acredita que a explosão deve ter acertado o alvo. Porém, ele percebe que acabou voltando para casa enquanto perseguia o Sonic. A nevasca fica em choque, ela não espera encontrar um herói da classe S na cidade, o que nos traz ao problema da informação. Não é que as informações não circulam, como pensei. Na verdade, esse é um problema que só surge em momentos muito específicos. O primeiro é quando é conveniente e o segundo é quando o assunto envolve o Saitama. Nesse caso, são os dois. É conveniente que a nevasca não saiba da ligação entre Saitama e Genos, ao mesmo tempo que é uma informação sobre o Saitama. Mas bem, enquanto a nevasca tenta entender a situação, o Genos percebe o Saitama. A primeira coisa que ele faz é pedir desculpas já que a explosão deixou tudo empoeirado. Não dá pra saber se ele está se fazendo ou se realmente pensa assim. Mas o Saitama não se prende nisso, ele pergunta pelo Sonic, ele viu o ninja antes da explosão. E enquanto a dupla troca essa ideia na humildade, a nevasca vê um unicórnio. Porque ela não sabia que o Saitama colava com o Genos, e para destruir ainda mais as suas crenças, o Genos assumiu que é discípulo do Saitama. Isso pra nevasca foi como ver toda uma fauna mágica. Tudo é tão surpreendente que ela não percebe que o Saitama bloqueou a explosão pra ela. Ou seja, só está viva graças ao careca. Mas bem, enquanto ela está em choque, o Genos percebe que conhece a Bonita. Provando que fofoca e a distribuição de informações está acontecendo. Só o assunto Saitama que é proibido mesmo. Mas enfim, Genos reconhece a nevasca e zomba da Bonita, achando que o seu estado é culpa de um esmagamento de novatos mal sucedido. É engraçado a cena, ele está todo sorridente, mas quando o Saitama explica, ele pede desculpa pelo vacilo. Ainda assim, o karma veio. De repente, o Genos é atacado por estrelas ninjas explosivas. Nevasca grita achando que era um ataque de monstro, mas o Saitama aponta a verdade. E empoleirado num poste, está ele, menino ninja. Sonic subiu no poste tão rápido, que as mariposas, em volta da luz, nem se assustaram. Além de prova de velocidade, também é prova de loucura. Que tipo de fornecedor de energia é esse que está mantendo a eletricidade de uma cidade abandonada funcionando? A ficção é isso, lugar onde o impossível é possível. Dito isso, a batalha entre Cyborg e o ninja ainda não acabou. Mas é isso, termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.